Você na Unesp, do Instituto de Biociências de Botucatu, um espaço de entrevistas destinado a apresentar à sociedade informações sobre projetos, atividades e outras ações que são promovidas pela universidade e que são voltadas a você. Então, fique por dentro e participe também. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui o professor William Zambuzzi, vice-diretor aqui do Instituto de Biociências de Botucatu, e nós vamos conversar um pouco sobre as ações de extensão promovidas aqui pelo IB e também a respeito de importantes programas de permanência estudantil que são desenvolvidos aqui pela universidade. Professor William, obrigado por aceitar o convite, é um prazer tê-lo aqui, viu? O prazer é todo nosso, Leandro. E quando a gente fala com a comunidade, é a oportunidade que a gente tem de realmente assumir a missão de transformação social, de transformação de pessoas, né? de tal modo que a gente consiga translacionar essas ações e a sociedade possa, de alguma maneira, acompanhar essas atividades que são realizadas aqui no Instituto de Biociências. Então, já de partida, eu gostaria de agradecer bastante e salientar a relevância que um programa como esse tem na missão de fazer essa conversa com a sociedade. Perfeito. Então, vamos lá. Professor, uma das missões que é confiada ao vice-diretor é cuidar da extensão da unidade, né? E os projetos de extensão são uma forma de devolver para a comunidade, em forma de serviços e de outros projetos, um pouco daquilo que ela investe na universidade através de seus impostos. Como que o senhor avalia o papel extensionista que o IB tem atualmente? Como que o senhor avalia esse cenário? Primeiro, Leandro, acho que precisa ficar bem claro o que é a extensão. A extensão ela tem um papel bastante próprio, né, bastante fundamental nas atividades acadêmicas, né, que é no sentido não de você apenas devolver para a sociedade, mas junto dela ter a sua própria essência nas atividades acadêmicas. Então é quando a universidade ela tem a possibilidade de uma relação dialógica com a sociedade, os demais setores da sociedade, de exercer a sua função acadêmica. Então, um professor que faz pesquisa, um professor que ensina, ele naturalmente faz extensão, né? Então, a extensão é uma maneira que nós temos bastante apropriada, né, de levar esses cuidados e a sociedade, ao mesmo tempo, aprender bastante com as atividades que são desenvolvidas por eles. Ao mesmo tempo, nós temos passado na Unesp um momento bastante oportuno, Leandro, onde a extensão universitária ela tem ganho um protagonismo bastante importante nas práticas acadêmicas. Eu costumo sempre dizer que a extensão é o início das atividades da universidade pública. É ali que nós conhecemos a relação própria e calorosa com os demais setores da sociedade. A partir dessa conversa, nós trazemos isso intramuros da universidade para que, através da pós-graduação, da pesquisa, a gente consiga desenvolver essas atividades de tal modo que, gerando conhecimento a partir dessa relação, você se habilita a ensinar. Então, o tripé que se fala muito sobre a universidade pública, ele começa com a extensão universitária. De tal modo que você tem um ciclo que se fecha também na extensão universitária, onde o papel do meio é gerar o conhecimento da habilitação do ensino. Então esse é um tripé que ao mesmo tempo, até pouco tempo ele era visto de uma maneira isolada. Hoje o nosso maior desafio é colocar isso no mesmo contexto. Então a extensão universitária junto com pesquisa e ensino, eles estão como se fosse uma amálgama. Eles estão realmente fazendo junto de um pilar único que sustenta as nossas atividades acadêmicas. E o IB não tem ficado para trás nessa proposição, uma relação muito próxima, assim, com a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Nós temos hoje, né, na Unesp, o professor Raul, que tem exercido um papel, uma liderança muito importante nas práticas e atividades extensionistas, né? Sobretudo ainda, Leandro, eu gostaria de fazer uma redundância da relevância disso, também para a curricularização da extensão nos cursos de graduação. Então, hoje, não só o Instituto de Biociências para os seus cursos de graduação, mas toda a Unesp, ela está seguindo o Conselho Nacional de Educação, onde tem que ter no mínimo 10% de extensão universitária na grade curricular, né, na grade horária do estudante que se forma. Ou seja, a extensão universitária hoje faz parte legítima da formação dos nossos profissionais que são gerados a partir dessa transformação da universidade pública, em especial do Instituto de Biociências. Agora, professor, a gente sabe que são muitos os desafios, né, que se impõem para colocar em prática realmente a extensão, né? Quais são, na sua visão, os principais desafios e quais são os caminhos para que, como o senhor mesmo disse, né, o que é produzido na universidade se sobrepõe os muros aí da universidade?
Leandro, eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Essa pauta ela tem que estar presente no nosso dia a dia. É quase uma política de convencimento. Né? Nós precisamos convencer os nossos colegas servidores, né, não só do Instituto de Biociências, mas de um modo bastante geral na Unesp, a importância e relevância da extensão universitária. De uma maneira histórica, a extensão universitária ela não foi tão valorizada quanto as outras gavetas acadêmicas, né, como é a pesquisa, como é o ensino. Né? Então, a repercussão das atividades extensionistas ela se enfraqueceu muito nas últimas décadas, por que não dizer assim. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos hoje a obrigatoriedade burocrática de impor 10% de extensão universitária na nossa grade curricular. Então, a universidade está reconhecendo o papel da extensão universitária de tal modo que está enxergando através dessas práticas a possibilidade de você ressignificar a relevância da universidade pública. E o Instituto de Biociências ele tem conseguido, através sim dos seus projetos de extensão, nós temos a felicidade, Leandro, de aqui no Instituto de Biociências ele ter projetos de extensão que já estão se tornando quase programas de extensão. Eles estão há muito tempo, né, fazendo essa relação com os demais setores da sociedade. E ao mesmo tempo, quando você se interrelaciona com os demais setores da sociedade, você não pode manter um muro. Então, quando a gente fala de trazer isso para dentro do muro, a gente está definindo, inclusive, uma barreira física de acessibilidade que nós temos que desconstruir. Acho que a questão é essa. Além da barreira física, o muro, né, a questão da acessibilidade às atividades do Instituto de Biociências também fala, muitas vezes, com barreiras atitudinais. Né? E quem trabalha com acessibilidade e inclusão sabe que além da barreira física, né, das questões de acesso, né, para um cadeirante, para alguém que tem algumas necessidades especiais, outra capacidade que nós temos é de quebrar a barreira atitudinal, que é aquela barreira do pertencimento. Então eu pertenço, né, toda a sociedade pertence à universidade pública. Isso aqui é um espaço democrático, inclusive, de se respeitar as diferenças, a diversidade, né, respeitar e construir através dessa diferença aquilo que somos, aquilo que queremos como universidade pública e como queremos como sociedade. Então aqui a gente precisa realmente discutir essas questões no sentido de tornar cada vez mais amplo, né, o significado da extensão, além da formação dos nossos estudantes, mas a extensão da nossa prática acadêmica. Esse é um grande desafio, a gente tem trabalhado ativamente em função dessa demanda. Perfeito. O senhor tocou num ponto importante na sua fala, que é a questão da inclusão, né? E nós temos a lei das cotas, né, a lei de cotas, que determina que metade das vagas de uma universidade pública seja destinada a alunos que vieram também da rede pública de ensino. Perfeito. Como que é essa realidade aqui no IB? Né? Como que o IB acolhe essas pessoas? Como que o senhor vê esse cenário? Existe um número de vagas suficientes? Que avaliação o senhor faz? Leandro, assim, é claro que isso perpassa muito de um ponto de vista próprio, né? Acaba muito dizendo o que o William pensa sobre isso, né? Acho que é uma questão que me provoca bastante nesse sentido. E quando a gente fala que a universidade é para todos e todas, independente de raça, de cor, de religião, a gente está realmente tendo que reafirmar isso com as cotas. Né? E quando a gente tem essa reafirmação das cotas, ao mesmo tempo a gente está trazendo um problema que é do ensino básico. Né? Então é claro que ainda não é um mundo perfeito, né? A realidade perfeita. Nós temos que buscar cada vez mais contribuir com a formação de professores para o ensino público, para que esses estudantes possam de alguma maneira, mesmo na rede pública, ter acesso à universidade através do vestibular ou de qualquer outro meio que se faça importante nessa seleção. Mas, em especial, o programa de cotas, né, ela vem trazer realmente a oportunidade, né, vem oportunizar a universidade pública para aqueles que não teriam condição, que não tiveram a condição de ter um ensino de qualidade durante a formação primária, ensino médio fundamental. É claro que muitos desses estudantes chegam também com vulnerabilidades outras, né? Além da vulnerabilidade do ensino / educação, e aqui eu falo da educação da escola, não estou falando da educação de casa, né? Porque esses são valores inegociáveis e não são transformados aqui na universidade. A gente precisa entender a vulnerabilidade socioeconômica desses estudantes, né? Que chegam atrás de um sonho, né? Muitas vezes, muitos deles acaba sendo o primeiro da família que vai fazer a faculdade, que vai realmente ter um diploma universitário. Isso não foi diferente comigo, Leandro. Eu também fui o segundo da minha família que teve um diploma universitário. Sempre fiz escola pública, então posso falar um pouco sobre isso. Então nós temos a responsabilidade de trazer esse estudante e conferir a ele toda a segurança da permanência.
né? Então, fazer com que esses estudantes permaneçam através das nossas políticas de permanência estudantil é uma responsabilidade assumida pela universidade a partir do momento que esse estudante chega. Ele chegou, assinou um contrato pedagógico com a universidade, nós temos que oferecer a ele todas as garantias de permanência. Pode ser que ele não queira ficar por questões óbvias, né? Não se adaptou ao curso, né? Tem todo o direito de dizer não. Mas dizendo sim, o sim para a gente traz uma responsabilidade muito grande. E nós temos trabalhado esse processo de inclusão de uma forma muito ativa, viu, Leandro? Perfeito. E por falar nisso, né, nós temos uma política muito clara de permanência estudantil dentro da Unesp, né? Inclusive tem um diferencial aqui no Instituto de Biociências, que nós temos inclusive uma psicóloga que ajuda na triagem dos alunos em vulnerabilidade social, né? Porque muitos alunos chegam aqui, passam no vestibular ou entram através de cota e muitas vezes não têm condições de se alimentar corretamente, ou não têm condições de acesso ao lazer, ou até mesmo chegam ao extremo de ter problemas de saúde mental. Como que o Instituto cuida dessas pessoas? Como que isso é tratado? Leandro, acho que antes disso, aí é uma questão que você toca muito importante, né? Nós estamos passando por um processo de transição da universidade que tínhamos para a universidade que queremos, né? A visão que muitas vezes a própria sociedade tem da universidade pública, que é um local elitizado, né? E talvez um dia tivesse sido assim por conta de você poder pagar uma escola, de poder se preparar melhor, né? Hoje esse cenário, esse quadro está mudando e mudando muito, muito rapidamente, né? Até por políticas de cotas, como você comentou. É claro que trabalhar com a permanência desses estudantes dentro das nossas atividades nos traz um desafio muito grande, próprio das atividades do vice-diretor, e ao mesmo tempo nos traz uma questão bastante importante de probidade administrativa, no sentido de fazer valer um recurso que hoje é conferido para a permanência estudantil. Então nós temos na Unesp, né, junto à reitoria, a Coordenadoria de Permanência Estudantil, né, que tem feito um trabalho também primoroso, né, em dedicar parte do recurso da universidade, né, dedicada em especial para a permanência estudantil, junto ao plano de desenvolvimento institucional. Então, hoje a permanência estudantil faz parte do plano de desenvolvimento da Unesp, né? E aqui no Estúdio de Biociências, Leandro, eu falo com toda felicidade, todos os estudantes que acessaram em algum momento o programa de permanência, todos estão assistidos, né? Quer seja por um auxílio socioeconômico, por um auxílio aluguel, um subsídio de alimentação para aqueles que estão na moradia estudantil, né? Nós temos em Botucatu uma moradia estudantil que não é do IB, é uma moradia estudantil para os estudantes de Botucatu, né? Então nós conversamos muito com as outras 3 unidades, FMB, FMBZ e FCA, né? De uma maneira bastante propositiva para fazer valer, né, Leandro, dentro desse quadro de permanência, a questão da moradia estudantil, né? Então nós temos todos esses, né, essas opções para aqueles que se inicialmente declaram, né, com vulnerabilidade socioeconômica, e como você bem coloca, nós temos pessoas competentes para fazer análise da vulnerabilidade socioeconômica. E muitos deles, inclusive, infelizmente não passam por essa seleção, né? Então nós temos, além, como você comentou, da psicóloga, nós temos uma assistente social que faz essa triagem, né, desses estudantes. Então, com toda a competência, hoje a Luciana, né, a nossa assistente social, ela está lotada na COP, prestando serviço no Estúdio de Biociências, e ela estabeleceu um fluxo dessas atividades aqui no Instituto. Inclusive agora, Leandro, nós estamos falando em março de 2023, é interessante que tenhamos a relevância desse período do processo de seleção. Nós estamos selecionando esses estudantes. Só dos veteranos nós tivemos agora para 2023 163 inscritos, só os veteranos, né? Estamos agora numa fase de avaliar os ingressantes, né, Leandro? Então essa análise é feita de uma forma muito séria, né? A gente leva muito a sério, até por conta da responsabilidade que nos coloca na vida da transformação dessas pessoas, né? Perfeito. Então eu acho que essa questão, né, esse compromisso que a universidade tem, né, com a permanência estudantil é algo fundamental para que os estudantes possam realmente cursar com a devida dignidade o ensino superior, né? Acho que essa questão da dignidade da pessoa ter condições de estudar e lá na frente ser um profissional, se inserir no mercado de trabalho. Agora, um outro programa, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse, que inclusive o IB está sendo piloto, né? É o Coopere com o Estudante, né? Um programa institucional, né? A reitoria da Unesp é quem iniciou esse trabalho,
mas que aqui no IB nós temos já algumas atividades em andamento. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse programa. Perfeito, Leandro. Nessa construção da permanência estudantil institucional, né, feito pela COP, muito bem feito pela COP, então saltamos, né, há 3, 4 anos de 25 milhões para hoje mais de 40 milhões, inclusive com perspectiva de você fazer reforma na moradia estudantil, né, que há mais de 20 anos não se fazia. Esse é um ponto importante, de destacar esses recursos dentro do plano de desenvolvimento institucional. Só que esses recursos, muitas vezes, Leandro, eles não são suficientes, né? Então, a própria COP, né, claro, falando COP como reitoria, né, eles estão preocupados em ter novas atividades que possam oferecer novas garantias dos programas de permanência. Lembrando que os programas de permanência ele precisa encontrar nas suas atividades a sua própria sustentabilidade, né? Então, uma maneira própria de se desenvolver isso, Leandro, por encomenda da COP, nós estamos hoje aplicando já o programa Coopere, né? Que fala muito com os nossos egressos, fala muito com aqueles que queiram de alguma forma contribuir com essas atividades de política de permanência estudantil, quer sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E nesse momento, Leandro, é bem curioso porque, e aqui eu queria fazer o destaque, né, da equipe liderada pelo Serginho, né, ali do nosso STAEP, que tem feito um trabalho muito bonito em relação ao Coopere, tem feito realmente o Coopere acontecer aqui no Instituto de Biociências. E aqui eu sou um porta-voz, um mensageiro dessas ações, né? Você também tem contribuído bastante com a questão da publicidade, é isso, né, Leandro? Eu acho que o Coopere ele tem essa capacidade de falar com os nossos egressos, e é bastante curioso, eu estava te contando, que quando nós interagimos com os estudantes, eles remetem ao período que passaram aqui no Instituto de Biociências, né? E que todas as vezes que temos tido esse contato, tem sido um contato bastante prazeroso, né? Porque hoje eles estão colocados, quer seja no setor público, no setor privado, né? Que eles podem de alguma forma, primeiro fazer essas recordações, o papo sempre é bom, né? E depois eles se sentem pertencentes, muitos deles inclusive fizeram parte do programa de permanência, né? E é bastante curioso essa relação, porque eles se remetem ao passado e de um período bom que passaram aqui no Instituto. E eu costumo sempre dizer, o Coopere ele tem descortinado, Leandro, relações importantes que aconteceram. É como aquele bom amigo que muitas vezes a gente fica anos sem falar com ele, e você passa a falar e parece que conversou com ele ontem, né? A relação que a gente tem é uma relação muito parcial com os nossos estudantes. Somos muito parciais, nós somos uma relação muito familiar. Talvez até por características de estar localizado aqui no interior do estado de São Paulo. Sim, com certeza. Agora, o senhor falou dos egressos, né, que é um público importante que deve ser atingido pelo programa, até por essa questão do pertencimento, né? Quem saiu daqui sabe do valor que tem a universidade, como o senhor também disse, podem ser pessoas que tenham passado, inclusive, pela permanência estudantil, mas também o programa pretende atingir empresas e pessoas físicas que, eventualmente, não tenham nenhuma relação com a universidade, mas que queiram contribuir, por entender a importância de lá na frente ter um profissional, um pesquisador, enfim. Como que as pessoas podem doar, né? Como que é esse processo? Leandro, assim, primeiro acho que a gente tem que mudar um pouco o conceito da universidade pública, né? A sociedade tem que ser parte disso aqui. Isso aqui é parte da sociedade, né? Somos parte da sociedade. E sendo parte da sociedade, nós temos que ter... Não é uma sensação, né, de pertencimento, nós fazemos parte. A sociedade faz parte, né? À medida que a gente transforma um estudante num profissional, né, quer seja da família A, B ou C, né, a sociedade ela tem que participar, ela se oportuniza a participar ativamente dessa construção. O projeto Coopere, Leandro, ele conversa muito sim com os egressos, como você coloca, né, mas ele também espera ter esse amparo da comunidade de um modo geral, né? Então as contribuições podem ser feitas de diferentes maneiras, né? Diferentes valores, inclusive, né? Esse dinheiro ele segue para a permanência estudantil e ao mesmo tempo a gente tem toda uma cascata, uma cadeia burocrática, né? Grupos de pessoas bastante eficientes e responsáveis com a tramitação desses recursos, de tal modo que isso chega no custeio muitas vezes de uma bolsa, no custeio muitas vezes de uma atividade desses alunos que não têm a oportunidade muitas vezes, condições familiares, de exercer essas atividades acadêmicas.
Então, Leandro, a gente precisa cada vez mais, e talvez aqui, né, tenha algumas informações falando mais como fazer essa interação com o Coopere, mas o grande desafio que temos é fazer com que o Coopere chegue, né, nos demais setores da sociedade, relembrando a sociedade que a universidade, a Unesp, o Instituto de Biociências, é parte efetiva da comunidade. Né? Então, assim como nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho, as nossas atividades, nós temos que entender que a escola pública, né, é parte integrante da sociedade. Feliz aquela sociedade que encontra, né, através desses valores inegociáveis da família, a extensão de se conhecer um pouco mais das atividades acadêmicas na formação desses recursos humanos cada vez mais atentos, né, Leandro? É um tema tão bacana de se falar, né? Mais atentos à justiça social, à tecnologia social, à inovação social, né? Então nós temos que encontrar, né, como sociedade, nós somos da sociedade, nós temos que encontrar na universidade uma ferramenta, né, de transformação social para um país mais justo, mais igual, né, aliviando talvez essas diferenças que são tão escancaradas, né, que vai desde a segurança alimentar até a importação, muitas vezes, de tecnologia, né, a gente precisa cada vez mais falar sobre esse desbalanço comercial e econômico que muitas vezes não nos emancipa, né, e a universidade vem para emancipar, ela vem para trazer condições de emancipação cultural, econômica, intelectual, né? Então nós precisamos buscar na universidade essa capacidade, essa ferramenta que temos, não vou nem dizer arma porque é uma palavra feia, mas é uma ferramenta que temos para transformar, né? Transformar pessoas, transformar grupos, transformar comunidades, sociedade, porque não ser ousado para transformar o Estado de São Paulo. Acho que a gente estava falando, a Unesp ela une o Estado de São Paulo de uma maneira bastante própria, ela se espalha nos diferentes campos, né? E por aí vai, né? Acho que a gente tem bastante coisa para... É isso, eu acho que esse tema da universidade como ferramenta de transformação, acho que daria um programa só sobre isso, porque são várias as vertentes, e é realmente um tema muito relevante. Mas se você se interessou pelo projeto, pelo programa Coopere como estudante, acesse o site que aparece aqui na sua tela nesse momento. Lá você vai ter mais informações, tem um telefone inclusive e um e-mail que você possa buscar mais detalhes. Se você conhece alguém que possa doar, enfim, possa contribuir, com certeza você vai estar ajudando aí na construção de um futuro melhor, um futuro mais digno e vai apoiar aí tantos e tantos estudantes, né, a serem um profissional e cursarem o ensino superior com dignidade. Professor, para finalizar, já indo para o encerramento da nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os planos da atual diretoria, né, da qual o senhor é o vice-diretor, tem o professor Luiz Fernando Rolim à frente da direção. Quais são os projetos e as contribuições que vocês pretendem deixar para essa área da extensão? Né? Nós falamos um pouco aqui da permanência, falamos um pouco sobre o Coopere, que são projetos institucionais, programas institucionais, mas no que diz respeito à extensão, né? Qual que é o legado que vocês pretendem deixar? Leandro, esse legado, na verdade, ele não vem próprio dessa gestão. Acho que o Instituto de Biociências ele já vem trabalhando essas questões já há bastante tempo, né? É claro que hoje, provocados pela curricularização, as nossas coordenações de curso, né, nos últimos 2 anos, trabalharam ativamente por uma reformulação do plano político-pedagógico dos cursos, onde agora você prevê, né, a extensão universitária na prática acadêmica de um estudante de graduação, né? Um desafio agora, atual, junto com a curricularização da extensão, Leandro, tem sido a valorização das atividades sociais, qual o impacto social dos nossos produtos gerados dessa transição do conhecimento que nós vimos discutindo anteriormente, na pós-graduação, né? Então, junto com a graduação, a pós-graduação também precisa se alinhar, né, com a política não só de permanência estudantil, que também forma um grupo de pessoas importantes que também precisam desses recursos, mas também na questão de você olhar para a sociedade para desenvolver atividades próprias relacionadas a essa interação dialógica, né? Então, esse tem sido uma meta atual, né? Falar de curricularização da graduação, falar de impacto social na pós-graduação tem sido feito junto às coordenações de programas de pós e junto às coordenações de curso. E aqui eu queria deixar registrado o trabalho incansável dessas pessoas, Leandro. Quando eu falo dos coordenadores, obviamente eu estou falando de um grupo de pessoas que compõem o conselho, né,
desse curso, né? E são pessoas muito propositivas e têm feito realmente um trabalho bastante primoroso. O grande desafio agora, Leandro, é tornar o que está escrito na prática, né? Então, como nós viabilizaremos, né, como instituição, comunidade, né, universitária e também como instituição, essa prática que foi prometida para os estudantes? Esse está sendo o nosso grande desafio, e uma inter-relação muito forte, muito próxima da Pró-Reitoria tem sido bastante propositiva nesse aspecto. Então agora o grande desafio, talvez esse fosse o legado dessa gestão, né, nessa transição, é você fazer realmente acontecer a extensão para os estudantes da graduação, em princípio, e também fazer valer essa compreensão da relevância social dos programas de pós-graduação. Isso não vem do William falando, nem do vice-diretor do IB. Isso vem da proposição da própria CAPES, né? Aquela conversa fria de fator de impacto, de número de artigos, né? Hoje tem se aquecido bastante da relevância do papel social do programa, né? Então, já na plataforma Sucupira, você tem que dar uma projeção, né, daqueles impactos sociais dos produtos gerados nos programas, né, Leandro? E isso tem sido feito de uma forma bastante própria com os coordenadores, né? Nós temos aqui no IB 7 programas de pós-graduação, dos quais mais da metade deles são programas de excelência, né? Então, um grande desafio no programa desenvolvido aqui no Instituto de Biociências é você realmente manter o alunado, né? Os estudantes, os pós-graduandos, que são profissionais, né, Leandro? Que são egressos, muitas vezes, dos nossos cursos de graduação. Manter eles atentos a essa dinâmica, né, onde você encontra essa demanda social como ponto de partida das atividades. Esse está sendo um grande desafio e certamente nos ocupará nos próximos anos, né? E para isso, Leandro, você está falando de cota, né? Você comentou sobre cota. Os alunos que chegaram, aqui a gente, quando fala de cota, parece que a gente está criando grupos, né? O desafio é não criar esses grupos de cotistas, não cotistas, isso daí é bobagem. Eu acho que são todos alunos igualmente matriculados nos nossos cursos. E, ao mesmo tempo, esses estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, que ultrapassa, né, não chega apenas nos cotistas, né? Os alunos não cotistas também, muitos deles estão em vulnerabilidade socioeconômica. Ao final do curso de graduação, eles chegam na pós, né? E com as mesmas necessidades. Então, o programa de permanência estudantil, ele é uma missão, né, institucional, que precisa encontrar uma maneira de viabilizar, dentro do programa de permanência estudantil, ferramentas para que alcance também o aluno de pós-graduação. E esse é um grande desafio, né? Eu sei que as pró-reitorias estão se articulando, tem a própria COP, a reitoria, de um modo geral, tem olhado para essas questões, Leandro. E isso é bastante próprio e bastante legítimo, né? Então a gente precisa tornar... O legado talvez fosse realmente incentivar essas ações a acontecerem, né, de modo bastante a colocar o IB no círculo, né, da realidade e dignidade de nossos estudantes. Que bacana. Então a gente, né, aproveita aí até para parabenizar, né, todas as iniciativas que são desenvolvidas dentro da universidade para realmente levar conhecimento, levar um pouco do conhecimento mesmo que é produzido aqui dentro para fora dos muros, né? E esse programa tem também esse objetivo, né, de através desse formato de vídeo e através dos canais aqui do Instituto de Biociências, levar um pouco do que é feito aqui dentro e que a sociedade pode utilizar, né? É feito para a comunidade, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Até por essa questão de muita gente achar que o que é feito aqui dentro dos muros da universidade fica aqui dentro. E justamente o papel é levar isso para a comunidade, né? Então eu quero muito agradecer a sua participação, professor, aqui na nossa entrevista de hoje, e deixo aberto aí para as suas considerações finais. Obrigado, Leandro. Olha, eu queria primeiro agradecer o convite e parabenizar você em nome de toda a sua equipe, né, por um programa que já nasce como extensão, né? Então, quando a gente realmente tem programas ou ferramentas que conversam com os demais setores da sociedade, e aqui fazendo uso de ferramentas tecnológicas, né, Leandro? Hoje acessando um vídeo, né, que vai ficar, né? Esse vídeo pode ser acessado a qualquer momento, de qualquer lugar, né? Hoje no celular você consegue acessar. Nós estamos, quando a gente faz um trabalho como esse, né, nós estamos realmente reforçando o papel social, o papel de translacionar a prática acadêmica com a própria sociedade.
tendo uma relação muito objetiva, né? E a assertividade dessas relações, Leandro, elas vão se concretizar quando essa relação realmente se torna mais próxima, né? A gente consiga ter de modo bastante constante essa fala com os demais setores da sociedade. Então, para finalizar, Leandro, já te agradecendo e parabenizando, eu gostaria de fazer esse destaque. Esse programa já é uma prática extensionista, né? Nós precisamos levar para lá os demais setores da sociedade aquilo que desenvolvemos aqui, até como uma prestação de contas, né? Somos servidores públicos, desenvolvemos pesquisa de uma série de assuntos relevantes à comunidade, só que falamos pouco com a comunidade, né? Até porque, Leandro, as nossas divulgações na língua inglesa. Então, nós temos os nossos programas de pós-graduação publicando seus artigos na língua inglesa, que é a métrica, infelizmente, para a sociedade atual nossa, do país, é a linguagem que se fala internacionalmente, né? Então, nós precisamos, de alguma forma, traduzir esses textos para a comunidade. E vídeos como esse, programas como esse, têm essa finalidade. Então, por isso, Leandro, parabéns. Maravilha, muito obrigado, professor. Eu conversei então com o professor William Zambuzzi, vice-diretor do Instituto de Biociências de Botucatu. Se você quiser conferir outros episódios do programa Você na Unesp, basta acessar o YouTube da AGDC, que é a Agência de Divulgação Científica aqui do Instituto de Biociências. Eu vejo você na próxima. Até mais.